Então, quando teríamos a melhor condição de avaliar o valor da vida? Diante da morte. No contraste entre morte e vida, temos uma pedra de toque para percebermos qual é o valor da vida, para hierarquizarmos o que é realmente importante. Alguns de vocês estiveram aqui recentemente, fizemos um curso há umas 3 semanas atrás, sobre planejamento do tempo. E para aqueles que estiveram aqui, eu falava exatamente sobre isso. Quando eu falo para vocês, planejem o seu dia ou a sua semana, só pensam, ou na maior parte dos casos, só pensam naquilo que vão fazer ou naquilo que pretendem ter, não é isso? Essa semana vou pagar tais contas, vou a tais lugares, vou fazer tais trabalhos. Dificilmente você planeja o ser no curto prazo. Bom, eu vou lutar para combater tal forma mental de crítica, tal tendência, tal atrito de convivência. Nós não planejamos, não pensamos no ser no curto prazo. Mas quando você coloca o longo prazo, a tua vida como um todo, o que mais pensamos, o que se torna mais importante é o ser. Bom, o que eu serei lá no final? O que terei construído dentro de mim? Nesse momento, o ter e o fazer se tornam absolutamente desnecessários, de pouca importância. Percebem isso? É muito difícil você imaginar uma pessoa diante da morte parando para contabilizar os recursos que tem, ou as suas propriedades, ou as contas que estão por vencer. Nesse momento, o ter e o fazer se desvalorizam e reina soberano o ser. Portanto, aí vocês já percebem que essa tradição tem razão. Quando pensamos grande no tempo, quando nos colocamos frente a frente com a morte, temos uma percepção do que é válido na vida. Isso nos daria uma oportunidade de, trazendo essa percepção para o momento presente, hierarquizar corretamente a nossa vida. Sempre cito um estudo de uma médica muito recentemente, alguns anos atrás, uma médica americana, psiquiatra, tanatologista, que ela passou a vida inteira cuidando de doentes terminais. E ela falava exatamente algo muito parecido com isso. Ela dizia o seguinte: olha, quanto mais materialistas eram os meus pacientes, mais raramente chegavam lúcidos ao momento da morte. Eu acho muito interessante essa colocação dela. Ela dizia, olha, diante da morte, fica claro para o homem o que é real e o que não é. E se ele empregou toda a sua vida em coisas que nesse momento ele percebe que não tem nenhuma consistência, a consciência não suporta esse fato e se evade. Então ele entrou em processo de alienação mental, de coma, de perda de memória, como uma forma da consciência não confrontar o fato de que não percebe muitas coisas reais na vida que ficou para trás. Porque diante de uma constatação como essa, diante da morte, só vale o que somos, só vale o que construímos dentro de nós e nas pessoas à nossa volta no campo do ser. O ter fica muito secundário, é válido apenas como meio, nunca como fim. E isso é evidente para qualquer pessoa diante desse contraste. Então fica claro que a vida é um recurso que pode ser bem ou mal empregado, pode ser bem ou mal administrado. Vocês percebem uma coisa curiosa e é interessante que reflitamos sobre isso. Diante de uma mesma quantidade de recursos, uma pessoa faz maravilhas e a outra não faz nada. Não é assim? Existe inclusive uma parábola bíblica dos talentos que fala sobre isso. 3 homens que recebem a mesma quantidade de talentos, que é um tipo de moeda. Um talento é colocado na mão de um homem e se multiplica. Na de outro se perde. Na de outro é apenas guardada e se conserva. Então, um recurso que é a vida pode ser infinitamente estendido e pode ser tremendamente curto, exíguo. Nós temos uma tendência, numa época onde a gente trabalha muito com o quantitativo, de acharmos que uma pessoa que vive muito tem necessariamente mais oportunidades do que aquela que vive pouco. Percebam e olhem para trás e vejam que os grandes homens, às vezes quantitativamente, tiveram muito poucos anos de vida. Um Alexandre Magno, um poeta que gosto muito, Khalil Gibran, morreu com 42 anos. Muitos viveram muito pouco. Você pode dizer que esses homens tiveram pouca vida? Ou tiveram uma vida tremendamente intensa em poucos anos. Então, todos esses elementos vêm à tona quando trabalhamos com a ideia da morte. A teoria do impacto nos traz exatamente essa ideia. Se diz que o homem
de fato, quando ele perde os seus veículos mais densos, o corpo físico, a consciência se refugia naquele pouquinho de mente que resta. Agora, uma coisa interessante que vocês percebam, a visão dessas tradições é de que o nosso corpo é parte do corpo físico da Terra. As nossas energias são parte da energia da Terra. E a nossa mente é também parte da mente da Terra. Então, quando nós passamos por esse processo que a gente conhece como morte, cada coisa volta ao meio de onde veio. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é assim? Então, a matéria física volta ao plano físico. A energia volta à energia da Terra. E a nossa mente vai descansar em algum ponto do plano mental da Terra. Segundo todas essas tradições, a Terra também o tem. Tá? Agora, vejam bem que interessante, porque se diz que esse plano mental, e não é algo muito difícil de vocês perceberem, ele tem graus, ele tem níveis, ele tem um septenário de possibilidades. Vocês percebem que nem todos os pensamentos de vocês são do mesmo nível? Isso é óbvio, né? Existe um nível mais baixo de pensamentos, que são aqueles mais ligados ao plano físico, à sobrevivência, aos instintos de procriação, à sensualidade. Existe aquele nível de pensamento intermediário, que está voltado mais para os nossos desejos emocionais, para as nossas angústias, para as nossas carências. E existe um nível de pensamento mais elevado, lá em cima, que está voltado para a compaixão, está voltado para a fraternidade, está voltado para a beleza, está voltado para a unidade, para os mistérios. Então, durante a vida, aonde a tua mente esteve? Em qual desses três planos? Obviamente, deve ter passeado pelos três, mas você percebe que predomina uma tônica na mente. Que é aquele local onde a mente mais está familiarizada, onde ela mais costuma estar, onde ela se sente em casa. Perdidos os veículos mais densos, para onde ela vai? Onde ela tem identidade, onde ela se sente em casa. Para essas camadas mais densas da mente, que a tradição oriental chama de Kamaloka, local de desejos, ou para aquele local mais sutil da mente, que a tradição oriental chama de Devachan, ou para uma região intermediária. Então ela não vai para lugar nenhum, ela fica onde ela sempre esteve, que é o local onde ela construiu a sua afinidade. Então diz-se que o homem prepara o seu pós-morte aonde? Na vida. Você está construindo agora o seu pós-morte, pelas afinidades que tem. A sua consciência, durante a vida, ela fica mais tempo onde? Aí ela vai ficar. Morte não é promoção, ninguém se torna espiritual porque morreu. Tá? Ela vai ficar onde ela sempre esteve, onde você conquistou colocá-la. Entendem isso? Que me parece bastante lógico, não estou aqui para fazer proselitismo, nem para dizer que os orientais têm razão, vocês vão de convir que é uma hipótese bastante sensata, não é isso? Bom, se diz que nesse ponto, quando o homem tem necessidade ainda de experiências, quando ele ainda necessita voltar à Terra, ele esgota algum tempo de experiência nesse plano sutil e depois voltaria a tensionar a Terra e novamente receber um corpo. E essa é a teoria da reencarnação que tantas tradições orientais falam sobre ela. O Egito tinha uma maneira muito bonita, muito poética de ver isso, que era o ritual do peso do coração do morto, que talvez vocês já tenham visto esse desenho por aí. Maat, que era a deusa da justiça, ficava numa região intermediária entre o céu e a terra, que era o Aduat. E ela esperava que Anubis, aquele deus chacal, trouxesse a alma do morto, com uma balança de 2 pratos. Lá chegando, ela pegava o coração do morto e colocava num dos pratos da balança. E no outro prato ela colocava aquela pluma que ela trazia na cabeça, no outro prato. Se o coração do morto pesasse menos do que uma pluma, ele subia ao amente. Se ele pesasse mais do que uma pluma, descia novamente ao mundo material. Era a visão da reencarnação para os egípcios de maneira bem simplificada, né? Agora vocês imaginam o que pode ter dentro do coração para ele pesar menos do que uma pluma? Coisas materiais? Aquele carro que ele estava quase comprando? Aquele apartamento, aquele resort? Essas coisas pesam. E se ele deseja essas coisas, ele vai na direção onde ele pode realizar esses desejos. A ideia do mito da caverna de Platão é a mesma coisa. A caverna é um mundo material e o homem está preso ali pelos seus desejos. As sombras nada mais são do que isso, a projeção dos seus desejos. Agora, se o homem tem um coração que pesa menos do que a pluma de Maat, o que será que tem lá dentro? Justiça pesa? Compaixão pesa?
Honestidade pesa? Ética? Nada disso pesa. Então o homem vai a uma dimensão que eles chamam de a mente, que é a terra de Amon, onde reinam essas coisas. E não é por uma questão de prêmio e castigo, não, é por uma questão de justiça. Porque seria terrivelmente injusto mandar um homem que está ávido por coisas materiais para o amente. Isso seria uma tortura. Não tem nada que ele ama lá. Seria terrível. Então ele vai na direção que o seu coração aponta.